Olá pessoal, tudo bom com você? Eu me chamo Gilberto. Estou aqui para abordar um assunto a respeito da palavra do Senhor. Será que os anjos que guardam você, que Deus envia, ele se parece com você? Será que o anjo que Deus envia para me guardar, será que ele parece comigo? Será que ele é uma cópia de você? O seu rosto? Esse assunto, eu venho abordar esse assunto porque uma certa feita eu fui para o monte, há muito tempo atrás. E orando no monte com alguns irmãos, um irmão veio com esse assunto. Falando, irmão, sabia que os anjos que cuida da gente, que nos guarda, ele se parece com a gente? Ele começou a falar, sabia que o anjo que me guarda se parece comigo? O anjo que te guarda parece com você. E começou a falar com alguns irmãos. Eu comecei a indagar a Deus dentro de mim e falar, como assim, Deus? Como os anjos se parecem comigo? Os anjos se parecem com o irmão? O anjo que nos guarda? Porque a Bíblia não diz se tem um anjo que fica 24 horas ao seu redor, do seu lado, né? Porque Jesus diz, né, que ao redor da gente, a Bíblia nos diz que ao redor da gente o anjo fica nos guardando para que o inimigo não venha tocar. Esse irmão citou uma passagem de Atos dos Apóstolos. A Pedro bate na porta e a menina atende. E os discípulos ali diz, é o seu anjo, é o anjo de Pedro que está lá. Não é Pedro não, porque Pedro estava preso. Porque eles já tinham prendido Tiago e matado o Tiago. E prenderam Pedro também. E o próximo a ser morto era Pedro. Então eles não acreditavam que Pedro poderia ser solto. Mas por uma obra divina, o anjo foi lá e livrou Pedro das mãos do rei Herodes, porque ele seria morto. Eu quero dizer para você aqui que aquilo que não é possível a você, a mim, aquilo que não está ao alcance das minhas mãos e da sua mão, para o Senhor ele é possível. O Senhor alcança, o Senhor pode, o Senhor faz. Pode ser que vocês tenham um problema agora difícil de ser resolvido, mas confie em Deus, acredite que ele vai resolver. Mas voltando ao assunto do anjo se parecer com a gente, ele citou essa passagem, esse irmão, e mais para frente eu fui ver uma pregação, eu vi uma pregação que esse irmão tinha tirado essa pregação, um pregador falando a respeito desse pregador falando sobre os anjos se parecer com a gente. Aí esse irmão falou a mesma coisa. Aí eu falei, foi daí que ele tirou esse vídeo, essa conversa. Foi daí que ele viu esse vídeo, alguma coisa assim, esse áudio. Porque ele ouviu o pregador falando isso, que os anjos pareciam, e citou a mesma passagem de Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui. Eu dei uma adiantada para não ver do começo do primeiro capítulo, versículo. Eu já coloquei do 10 para lá para a gente entender um pouco. Que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10 e ao 16. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, passaram a uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a perspectiva do povo dos judeus. Depois de assim refletir, fui à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rod saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não se abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. E eles disseram, está louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam, é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e o pasmaram.
Tá vendo, meus irmãos, que nesse versículo do 15 aqui, logo no finalzinho, que diz assim, é o seu anjo, eles se basearam nesse versículo falando que os anjos se parecem com a gente por causa disso. Em outras traduções, diz assim, é o anjo de Pedro. Então muitas pessoas leem e entendem desta forma, acham que o anjo se parece com a gente, porque se você for ler essa mensagem, esse versículo, você não vai entender. Mas certamente eles estavam zombando da menina, dizendo que a menina estava louca, a menina estava fora de si. E eles zombando e dizendo, não, que é isso, é o seu anjo. Ou então quero eu pensar, irmãos, que tem uma outra passagem, a qual Jesus, estando aqui nesta terra, ele começa a ensinar, começa a falar, e vem os saduceus, aqueles que não acreditam em ressurreição, e chega e faz uma pergunta, fala, mestre, vamos ler aqui, Mateus capítulo 22, versículo 24 ao 30. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu preciso dizer mais um algo, que, assim, a lei dos judeus que Moisés deixou por intermédio de Deus, que quando uma mulher casa com um homem, casa com seu marido, e o marido vem a falecer e não deu filho, não deu descendência para ela tem que casar com um parente mais próximo. Se aquele marido dela falecido tiver um irmão, e se o irmão for solteiro, ela casa com ele. Mas se não tem irmão, vai casar com um parente mais próximo, um primo, assim, o mais próximo que tiver, ela vai casar. Então essa era a lei lá, para deixar descendência do falecido, para que o nome daquela pessoa não venha se acabar. Então isso era uma lei entre eles lá, né? Então os saduceus indagou a Jesus sobre isso. Vamos ler essa passagem em Mateus capítulo 22, versículo 24, que aí eles disseram, mestre, Moisés disse que se morrer alguém não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Mas da mesma sorte também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, ele respondendo, errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, nem se casa nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. O Senhor disse isso a eles. E os seus discípulos estavam à sua volta, ouviram isso. Ouviram falar assim, cada um que morre, então vai viver como os anjos, vai ser como os anjos, vai virar anjo. Então eles pensaram isso, eu quero acreditar isso. Eu quero acreditar nisso. Que eles pensavam isso. Isso não está escrito na Bíblia, mas quero eu acreditar numa hipótese dessa. De eles ter pensado que quando a pessoa morre vira anjo. Então quando a menina chegou lá, quando Pedro chegou lá na porta, bateu na porta, dizendo, olha, abre a porta aí, e a menina vai lá e fala, olha, Pedro está lá fora. E eles falam, não, você está louca, que é isso, você está delirando. É o anjo de Pedro, é o seu anjo, Pedro morreu. Pedro virou anjo. Então eu quero acreditar que eles falaram dessa maneira, não querendo dizer que o anjo tem o nosso rosto. Então creio que eles pensaram isso, porque eles davam muito também honra aos anjos. E Paulo falou a Tessalonicenses, se não me recordo, não me falha a memória, a respeito disso, olha,
não cultueis a anjo, não dai honra aos anjos, mas dai a Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Como João também. João teve a visão lá na ilha de Patmos, estando no céu. Aí ele dá de cara com o anjo e se ajoelha, e o anjo fala: olha, não faça tal coisa, porque sou um conservo. Não faça isso. Então o povo muitas vezes exaltava alguns anjos. E Paulo exortou o povo, falando: olha, não façam isso. Temos que adorar a Deus. Mas o assunto era esse, irmãos, né? Às vezes as pessoas erram, falam coisas sem examinar as Escrituras. Não é porque uma pessoa pregou a palavra do Senhor que você vai dizer a mesma coisa. Você tem que examinar, você tem que ler o que está escrito na palavra do Senhor. Pede entendimento a Deus, pede sabedoria ao Espírito Santo, para que venha te conduzir através da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Fico por aqui nessa reflexão. Que você medite, que Deus abençoe a sua vida. E se você puder ajudar o canal também, ative o sininho, se inscreva, compartilhe. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Amém? Isso vai nos ajudar a fazer mais vídeos sobre esses assuntos, em mais temas polêmicos que tem na Bíblia, em coisas que a gente não consegue entender. Seria bom a gente analisar esses pontos. Tem muitos pontos da Bíblia que eu mesmo leio e a gente fica a refletir. E tem coisas que só Deus vai revelar naquele grande dia, como diz Paulo, né? Aquilo que está ofuscado será revelado, né? Que Deus abençoe, que os anjos do Senhor venham te abençoar, que Deus venha te abençoar, venha te guardar, né? E pedir entendimento a Deus e que Ele venha nos ajudar a cada dia mais, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.